Isso é impressionante. Eu nunca imaginei que eu veria toda a esquerda da América Latina, praticamente quase todos os países da América Latina são dominados pela esquerda. Eu nunca pensei que eu veria toda a esquerda da América Latina passando tanto medo, né? Arregando, quase chorando de medo do Donald Trump. Você sabe que a esquerda da América Latina, eles fizeram primeiro o Foro de São Paulo, e depois eles tentaram criar algo mais institucional, né? Que é a Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que faz reuniões temporádicas, né? Esporádicas e tal, mas é o Foro de São Paulo institucionalizado. Pois bem, quando houve aquela situação dos deportados e o Gustavo Petro, lá da Colômbia, estufou o peito e disse: aqui não, aqui ninguém vai fazer isso, eu vou lutar bravamente contra o Donald Trump. Donald Trump foi lá, estabeleceu uma tarifa de 25% das exportações da Colômbia. O cara cagou de medo e imediatamente voltou atrás e disse que vai receber todos os deportados caladinhos. A mesma coisa a presidente do México. Essa é a extrema esquerda, tá? O presidente do México foi lá e disse: aí vai o Brasil. O Brasil tentou falar alto, mas logo depois percebeu: cara, melhor a gente ficar calado, porque sem os Estados Unidos a gente não sobrevive. É o segundo maior parceiro comercial. E de repente, a presidente de Honduras marca uma reunião. Uma reunião de emergência da CELAC, tá bom? Que vai ser quinta-feira. Marcou a reunião, beleza. Todos os países da América Latina falaram: vamos nos juntar. O Gustavo Petro estava achando que ele ia mobilizar todos os países da América Latina e todos iam se unir nesse espírito bolivariano com o Maduro ali dentro e que eles iam lutar contra os Estados Unidos. Primeira coisa que aconteceu: o Lula e o Lewandowski viu que aquilo ia dar merda, que não tem condição deles lutarem contra os Estados Unidos agora, ainda mais agora que o Lula quer ser candidato, né, depois, daqui a um ano, e falou que não iam participar da reunião. Não deu um dia, sai essa notícia. Reunião da CELAC é cancelada, mas problema continua para latinos. Mas se o problema continua, por que a reunião foi cancelada? Não lê a matéria. Encontro estava marcado para esta quinta-feira, 30, ou seja, o encontro estava marcado para amanhã, reunião de emergência, né? O comunicado de cancelamento da reunião da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, veio acompanhado da preocupação com os milhares de imigrantes latinos que moram nos Estados Unidos e podem entrar na mira da deportação. Primeiro que veio toda aquela narrativa que a imprensa comprou imediatamente. Depois se descobriu que é algo que se faz desde o início, lá de trás, desde o Barack Obama, que é levar deportados algemados, tá bom? E que só no ano passado, no governo do Biden, enquanto o Lula estava aqui, foram mais de 12 voos trazendo deportados também. E que os outros países também. E que o Brasil deporta também pessoas algemadas. Depois que se descobriu isso tudo, parece que se abafou um pouquinho essa história. Ninguém fala mais os tais deportados. A reunião foi cancelada e os países da América Latina colocaram o rabinho entre as pernas. Olha que curioso, que vergonha. Não foi só um presidente lá da Colômbia ou um presidente ali foram todos os presidentes esquerdistas que acharam que iriam se juntar e bravamente lutar contra o laranjão malvado. Todos voltaram atrás. A reunião foi cancelada porque eles perceberam: cara, não vai nessa reunião. A presidente de Honduras começou a receber muitos cancelamentos. Olha, não vai dar eu tenho manicure nesse dia. Olha, eu não vou poder ir não, nesse dia aí eu vou ter que bater a cabeça na privada. E ninguém vai. Aí, obviamente, tiveram que cancelar. Por quê? Medo. Medo, e o Trump tá certo. Esses países, nós precisamos muito mais dos Estados Unidos do que eles precisam de nós. Na questão de intercâmbio, parceria comercial, não adianta. Tá? Por exemplo, nós precisamos muito mais da China do que ela precisa de nós. Muito mais. Essa é uma posição que governos de esquerda ao longo das últimas décadas colocaram no Brasil. Não tem indústria, nós não produzimos praticamente nada de valor agregado, nós só exportamos matéria-prima, né, e alimentos, mas não produzimos, não agregamos valor. A gente precisa da tecnologia desses países, da economia desses países. Então estamos reféns. E aí acabou, ninguém fala de deportado. O Foro de São Paulo votou atrás, arregou, morrendo de medo. Estão aceitando os deportados do jeito que o Donald Trump queria, tá? Mas mesmo assim, os funcionários da Colômbia que estavam no Banco Mundial foram demitidos. E eu acho muito perigoso agora os deputados do PT ou membros do governo quererem entrar nos Estados Unidos. Muito provavelmente eles podem ser barrados. Do PT, da Colômbia, da esquerda colombiana, lá das Farc, que o Lula adora, dos narcotraficantes, que o Lula adora. Esse pessoal vai ter muito medo agora na hora de querer entrar nos Estados Unidos. Então, assim,
Um ano promete muito. Tá? A gente está vendo assim, um governo fraco, muito fraco, arregando para os Estados Unidos já logo de cara. Nós temos hoje 9 dias que o Trump assumiu, gente. 9 dias. Sem falar que o centro está abandonando o governo também. As pesquisas mostrando uma rejeição crescente, assim, em ritmo cada vez mais acelerado. Isso é bom, porque nos dá uma luz no fim do túnel. Uma percepção de que haverá uma transferência de poder para a direita. E é só a gente saber aproveitar o momento. Por isso que dia 16 de fevereiro a gente tem que ir para as ruas lutar pelo impeachment desse ladrão que jamais deveria ter sido colocado na presidência pela nossa Suprema Corte. Um abraço. Você se lembra daquela audiência pública da AGU sobre moderação de conteúdo em redes sociais? Aquela audiência que as Big Techs não compareceram? Pois bem, no dia anterior àquela audiência, eu contatei fontes no Departamento de Estado do governo Trump e pedi um comentário a respeito do evento promovido pela AGU. A resposta veio nesta quarta-feira e o governo dos Estados Unidos falou em combater manipulação de informações estrangeiras com a verdade. Você vai ver as perguntas e respostas completas fornecidas pelo governo americano. É a primeira vez que a administração Trump comenta oficialmente questões relacionadas à liberdade de expressão no Brasil. Nós perguntamos como a nova administração dos Estados Unidos vê iniciativas de governos estrangeiros que visam regular ou supervisionar as práticas de moderação de conteúdo de empresas americanas que operam no exterior. O Departamento de Estado respondeu que apoia e defende o direito fundamental dos americanos à liberdade de expressão e combaterá a manipulação de informações estrangeiras com a verdade. Nós também perguntamos se o Departamento de Estado tem alguma preocupação ou posição sobre o equilíbrio entre o combate à desinformação e a proteção dos direitos à liberdade de expressão neste contexto da audiência pública. O órgão afirmou que apoia e defende o direito fundamental dos americanos à liberdade de expressão e que combaterá propaganda inimiga genuína e manipulação de informações estrangeiras com a verdade fundamental de que os Estados Unidos são um país grande e justo, cujo povo é generoso e cujos líderes agora priorizam os interesses centrais dos americanos, respeitando os direitos e interesses de outras nações. Vale lembrar que essa audiência da AGU foi marcada pela ausência das redes sociais. Como mostramos no Metrópolis, as cadeiras destinadas a X, Meta, Google e TikTok ficaram vazias durante o evento. Que estão nos mais segura, mais pacífica para todos os brasileiros. Nós não podemos também desconhecer que as plataformas digitais, para além de entretenimento... Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as 3 estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os 3 alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação é o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, porque pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas.